Fala meninas, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, mais 3 ajustes, mais 3 correções em vestidos que não servem, né? No caso são 2 vestidos e um é um casaco. Um casaco que tava assim, que eu usei muito, mas tava encostado ali por estar justo e meio acabadinho, enfim, vamos dar um belo de um up nele e nos 2 vestidos que não estavam servindo em relação a tamanho, né? Em relação a comprimento, estavam curtos, então a gente deu um jeitinho. Pra quem tá chegando agora por aqui, meu Instagram é @Carol Nina Martins, minhas redes sociais são essas e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá passo a passo. Bom, então essa aqui é a minha primeira peça, é um vestido que eu amo, ele era da minha cunhada, então fica um pouquinho curto. Ele fica, na altura dela ficava boa, mas em mim fica um pouquinho curto. Então eu vou começar aqui, ó, vou abrir o zíper. E aí, com o desmanchador de costura, eu vou soltar toda a costura da cintura. Desmancha tudinho. E aí, depois, eu descosturo da cintura pra cima o zíper. Eu solto todo o zíper da cintura pra cima. Pode soltar um dedinho, mais ou menos, pra baixo da costura da cintura. E depois disso, só solta a parte de cima. Desse jeito aqui, ó. Daí você vai pegar um pedaço de tule Illusion, se você não tiver, ele é bem baratinho em loja de tecido. Eu vou cortar uma faixa de 3 dedos de largura. E vou emendar ali na costura, ó. Esse tantinho, esse pouquinho que você soltou do zíper para baixo, esse um dedinho, é o suficiente para isso, para você encaixar essa faixa que você vai colocar de tule. Se você não gosta muito da transparência do tule, você pode fazer uma faixa de renda. Porque se você colocar de outro tecido, também vai ficar bonito, mas ele acaba aparecendo mais que é uma emenda. Se você coloca um tule, uma renda, algum detalhe assim, ele já não parece tanto emenda. E aí costura toda na saia, toda essa faixa na saia, e depois a mesma coisa na parte da blusa. Olha só, costuradinho. Agora eu vou costurar todo o zíper, vou encaixar o zíper. Só que como a gente aumentou ali na cintura, o zíper não vai mais até lá em cima. Então eu vou prender o zíper até onde der e o resto da ponta do vestido eu vou dobrar desse jeito, eu vou colocar pra dentro desse jeito, deixando um pouco mais enviesado aqui, ó, tá vendo? Um pouco mais na diagonal. Olha só como é que ficou a parte de trás, ó, coloquei... Tá vendo? Ele ficou só um pouquinho mais decotado, então tirou aquele efeito de costas retas. E assim o zíper ficou bem firme até lá em cima. E aqui na parte da cintura só aparece o zíper ali, 2 dedinhos. Eu cortei uma faixa de 3 dedos com a margem de costura, né? Então ficou 2 dedos. E aí, pra aumentar só mais um pouquinho, eu vou soltar toda essa bainha aqui, que é de 2 centímetros. Ela, como ela já tá toda chuleada com o ponto da overlock, eu vou deixar desse jeito, que vai ficar bem bonitinho também, fica discreto e tá prontinho. Próxima peça é esse vestido aqui, que também fica curto. Esse aqui é meu mesmo, só que na época, foi uma época que eu cortei ele tava muito magra e ficou bem. Só que depois eu engordei um pouquinho e ele automaticamente subiu também. Então eu vou fazer o seguinte, vou cortar faixas de mais ou menos uns 8 centímetros. Nesse caso aqui, ó, dá 5 dedinhos, tá? Que no meu caso dá 8 centímetros a faixa. Eu vou cortar 3 faixas ao longo do tecido. O tecido geralmente vem com 1,5 m. Como ele é bem fininho, ele vai dar um volume bacana. 3 faixas de 1,5 m. E aí eu vou unir as 3 e vou passar aquela costura de alinhavo em uma das pontas. Olha só o alinhavo dela. E aí você repuxa tudinho pra franzir.
Tem gente que prefere franzir direto no tecido, na máquina, né, com os calcadores e tudo mais. Eu gosto mais de franzir, toda vez que eu vou aplicar algum franzido, mesmo nos vestidos do ateliê, eu prefiro fazer sempre manual para ficar bem assim distribuído certinho. E aí você vai espalhando ao longo de todo o barrado do teu vestido. Como esse tule é bem fininho, é bacana que seja bastante tecido que nem esse daqui, né? 3 faixas de 1,5 m. Então olha só como é que ficou. Então o barrado ficou desse jeitinho, é um tule também em luz, é um preto, então não cria volume. E aí na manga, eu vou pegar essa renda guipir que eu tenho aqui, posicionar aqui mais ou menos onde eu quero. Ó, inicialmente eu ia pôr um pouquinho mais para baixo, desse jeito que eu tô mostrando aqui, mas depois eu preferi recortar e pôr um pouquinho mais para cima. Olha só, você recorta o desenho que você quiser. Eu preferi recortar e posicionar um pouquinho mais para cima para poder vazar ela agora, vazar ela por dentro. Ó, eu bordei todo o contorno da renda e deixei o miolo livre. Agora eu venho com a tesoura e corto todo o miolo do tecido. Essa minha malhinha aqui, ela não desfia, tá? Então eu posso cortar e deixar assim. Se o seu tecido for um tecido que desfia, você dá um acabamento com agulha e linha mesmo, como se fosse um chuleio, pra não ficar desfiando por dentro da renda. Olha só como é que ficou o efeito bacana desse vazado, que você pode fazer mais largo, pode fazer no punho todo, né? Não só na frente como eu fiz, pode fazer atrás, como você pode fazer na manga toda. Próxima peça é esse casaco que eu tenho aqui, que eu amo de paixão, porém ele não tá servindo na cintura. Ele fica muito justo, muito justo. Ele até fecha e tudo mais, mas fica muito justo e incômodo. E aí eu tava olhando ele outro dia, né, pra decidir se eu ia passar pra doação ou não, por conta de estar justo. E aí eu vi que nessa parte aqui do cintinho, esse tecido que tá pra dentro, ele tem uma folga, ele tá bem franzidinho, que acho que é o que dava justamente uma cinturada. E aí eu tô vendo aqui, olhando, né, observando, eu vi que dá pra soltar esse cintinho com esse botão que é falso. E olha só o quanto de tecido que eu ganhei. 3 dedos. Isso em cada lado. Então eu soltei. E vou reposicionar de um jeito que fique bacana. Eu puxei só mais um dedinho ali, né, que eu ganhei 3 dedinhos. Depois soltei, só que aí depois na hora de reposicionar, eu franzi só mais um dedinho assim, que é pra ele continuar dando um movimento ali na parte de dentro. E aí coloca a agulha, alfinete, perdão, e passa uma costura de novo, já que esse botão é falso. E ficou desse jeitinho, olha só, não é uma diferença muito grande assim, esteticamente, mas só de ajustar pro tamanho já é ótimo. E aí, o que que acontece? Ele tá também bem gasto, esse casaco. Eu tenho aquele rolinho de tirar pelinho, mas a melhor coisa pra mim, nesse caso, é sempre a gilete. Você passa a gilete assim, ela em pé, tá? Não passa muito inclinada, porque senão você vai cortar o seu tecido. Passa ela em pé, assim, tomando cuidado pra não furar. E você passa no casaco todo. Ele é ótimo para tirar esses pelinhos que ficam repuxando. Nesse casaco aqui, principalmente, tem muito na parte de trás, onde a gente senta, sabe? Porque o tecido desse meu casaco é aquela lãzinha. Então ele ficou todo assim gasto, eu usei muito esse casaco. E aí você passa a gilete nele todinho, que sai esse excesso, essa linha morta, né? Essa linha que tá mal acabada. E fica perfeito.
E aí, o que vocês acharam? Super fáceis, não são? Os dois vestidos, as ideias super fáceis. E o casaco, então, mais fácil ainda, né? Porque, na verdade, ele tinha uma folga, então foi só reposicionar esse cintinho. Esses casacos, eles têm muitos detalhes, assim, que são detalhes falsos, né? Como no caso desse meu casaco, o cintinho era um cinto falso, com botão falso, na verdade. Então é só você desmanchar e recosturar ali, mesmo que seja com costura manual. E essa questão de como limpar e tudo mais, eu até tenho aquele rolinho, né, de cada bolinha e tudo mais, mas não é a mesma coisa, não sai, né, nesses de lãzinha. Mesmo que saia a sujeira, fica aquela lãzinha gasta, sabe? Então não fica legal. E, enfim, e os vestidos, amei o resultado. Esse daqui, principalmente. Eu amo esse trabalho, assim, que você coloca a renda e tira o fundo. Porém, eu acho que essa customização aqui, eu acho que eu nunca tinha trazido no canal pra vocês. De substituir, né, de bordar e tudo mais. Dá pra fazer um detalhe muito maior, dá pra fazer toda essa parte aqui. Enfim. Gostei muito do resultado, eu espero de coração que vocês tenham gostado também. Gostando? Já sabe como é que funciona. Dá um cutucãozinho aqui embaixo para ajudar na divulgação, se inscreve no canal se estiver chegando agora por aqui e não deixe de colocar nos comentários tudo aquilo que você quer ver. Se você quiser também me acompanhar um pouquinho mais de perto, tem lá o Instagram, @CarolNinaMartins. Muito fácil, muito fácil. Beijo grande e até o próximo.